Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de cálculo técnico, né? Hoje trazendo um problema que um estudante de engenharia, né, que estagiou em uma empresa, ele estava mostrando essa fórmula e dizendo que o supervisor dele sempre pedia para ele usar, né, para cálculo de espessura, né, de tubulação para aço galvanizado, né? Ele até informou que tem outras planilhas, né, para esse cálculo, né, só que não voltado para aço. Carbono, né, para outros tipos de materiais, né, conforme lá a construtora lá que ele trabalha. E aí ele sempre ficou com dúvida referente lá ao que representa, né, as informações. Ele sempre trazia a informação, né, de qual é a pressão interna que o tubo vai sofrer, né, e o diâmetro externo ali da tubulação para chegar a essa definição ali da parede interna. Né? Então, referente à fórmula que tá tudo ok, né? A relação ali de valores, né? Então, exemplo, faço aqui o aumento ali da pressão, já testei ali a fórmula, né? Você pode ver que ela vai aumentando ali o valor da parede, né? Conforme a gente vai aumentando ali a relação ali da pressão, né? A tensão admissível, né? Que ele tinha dúvida referente a esse valor, dizia que o supervisor dele sempre pedia para usar 1000 kg, né, por centímetro quadrado, né? Então, se você aumenta a tensão admissível ali do material, né, diminui a espessura, ou seja, é um material mais resistente, e aqui a referência ali ao diâmetro externo, né? Então, se a gente colocar ali o diâmetro externo também maior, né, você acaba também tendo que ter uma indicação maior ali de parede, de espessura ali da peça. Então a fórmula em si, vou até dar um zoom aqui, a fórmula em si está tudo ok. Né? Essa é a fórmula para chegar ali ao valor da parede da espessura do tubo. Né? Então, no próximo vídeo eu vou trazer aqui as informações passo a passo do que significa cada uma delas. Tá bom? Mas referente aqui à informação da fórmula, né? Que ele estava com dúvida, a fórmula está ok. É só a gente verificar a nomenclatura, né? Referente às unidades. Aqui está ok também, né? A pressão interna que o tubo vai sofrer em quilogramas por centímetro quadrado, né? E a tensão admissível que esse material ele pode sofrer, né? O limite dele também está em centímetros quadrados, o diâmetro externo está em milímetros, aí já está convertido também. Tá tudo ok, tá bom? Próximo vídeo a gente vai trazer aqui as informações referente ao que significa aí cada ponto. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo referente ali ao cálculo da espessura para a parede do tubo, né? Referente ali a aço galvanizado. E agora a gente vai estar mostrando aqui, né, os elementos que compõem a fórmula, né? Que era a dúvida lá do estudante, tá bom? Então, essa primeira informação aqui, esse TM, né, ele representa a espessura da parede. É importante ficar atento que quando você faz esse cálculo, né, você pode encontrar um valor, vai encontrar um valor aleatório, né, conforme lá os dados, exemplo, 3,2 milímetros. Você vai ter que levar em consideração o valor tabelado. Né? Então, exemplo, você encontrou 3,2 milímetros e vai analisar conforme lá o fabricante espessuras como 1/4 de polegada, 1/8, 1/16, 1/32, que são as mais comuns. Encontra também alguns valores em milímetros. Né? Então você sempre vai escolher o valor mais próximo, mas levando em consideração que ele seja maior do que o valor que você calculou. Né? Então é importante ficar atento com isso. Então, essa parte aí de conversão é importantíssimo para pegar esse valor. Por exemplo, esse valor que está aí mesmo, 1/32 avos de polegada, né? Ou seja, 25,4 dividido por 32, que dá 0,79, ou seja, 8 décimos de parede. Né? Então, 8 décimos é bem menor do que esse valor que está indicado. Né? Então, você vai para 1/8, né? Seria 25,4 dividido por 8, ele dá 3,175. Vê que o valor ele já é próximo, mas ele é menor do que o indicado aqui. Né? Então, se você colocar um valor menor do que o indicado, consequentemente, aquela pressão ali, aquela parede, né, ela não vai aguentar de fato a pressão ali indicada. Né? Então, é importante ficar atento com isso. Então, TM representa ali a espessura da parede do tubo. Beleza, que é o que a gente quer calcular. E aqui, referente à fórmula, né, a gente tem aqui algumas informações. Né? O primeiro, esse P,
ele representa a pressão que o tubo ele vai sofrer internamente, né? Ou seja, a pressão interna. Esse D representa exatamente o diâmetro externo do tubo, né? Representa o diâmetro externo do tubo. Então é importante ficar atento com isso. Nesse caso aqui, um diâmetro em milímetros. A gente tem esse P vezes D dividido, né, pelo produto desse cálculo aqui, que vai ser 2 vezes. Aqui no caso, aqui para a fórmula que o aluno mandou, né, o correto teria que ter um outro parênteses, né, aqui para poder, né, fechar. Né, teria que ser 2 parênteses, né, mais tranquilo. Então, esse T ADM é a tensão admissível. Né? Essa tensão admissível é a tensão que o material consegue suportar, né? A tensão admissível do material, né? Ou seja, do material que está ali sendo indicado, né? Normalmente 1000 kg, né, por centímetro quadrado, né? Tanto que ele comentou, né, que o supervisor dele sempre pedia para ele manter 1000 kg por centímetro quadrado, né? Então é a tensão admissível do material, né? Aí nesse caso aqui multiplicado por 1, né? Esse 1 aqui tem a informação, eu deixei aqui já separado, né? A gente tem, ó, tá aqui, ó, a fórmula tirada de uma referência bibliográfica, né? Então nesse caso aqui, esse 1 ele representa esse E aqui, né? Esse E ele está ligado exatamente à solda que a tubulação vai ter, né? É muito comum, né, essas montagens, a solda ela ser solda de topo, né? E aí nesse caso, se ela for radiografada 100%, considera essa eficiência 1. E aí você observa que existe indicação referente às eficiências ali, né, que vai de 1, 0,9, 0,85 e 0,8, né, conforme as características ali da solda, né? Então esse 1, né, se a empresa ela trabalha só com esse tipo aqui de solda, pode considerar ali de fato 1, mas ele não é um valor fixo, né? Ele altera de acordo ali com o tipo ali da solda, né? Então você teria aí essa informação, né, referente ao tipo da solda, que seria esse 1 aqui. Beleza, aí vem esse P multiplicado por 0,4, o P é a pressão interna, que vai representar exatamente isso aqui, ó. O P é a pressão interna, e aí a gente tem, ó, esse Y aqui, que esse Y está ligado à redução do material conforme a temperatura, né? Então, esse coeficiente ele é tabelado, né? Então, temperatura ambiente, né? É muito comum utilizar ali 0,4. E o, por último, 1,2, né? 1,2 que aparece ali na fórmula também, na tabela, né? Que esse 1,2, ele está referente a coeficiente de corrosão. Para aço galvanizado é muito comum utilizar 0,6, que a gente está falando de tubo, né? Então você vai ter, deixa eu supor que seja o tubo, você vai ter a parede interna ali do tubo, mas levando em consideração sempre, ó, que é uma espessura de um lado, uma espessura ali do outro, né? E aí é muito comum considerar de forma superficial 0,6. Então, como é 0,6, teoricamente, ela levando a simetria de um lado do outro, então, normalmente se utiliza ali 1,2. Né? Então, aqui ó, observa que esse C ele é a soma das margens para corrosão, erosão, abertura de rosca. Tá? Então, é muito comum utilizar 0,6 com essa base de simetria, 0,6 de um lado, 0,6 do outro, dá ali 1,2. Né? Então, são essas informações aí referente a fórmula, né, para a espessura aí da parede do tubo, lembrando que aí é para aço, né? Existem outras fórmulas empíricas aí para outros tipos de material. Quando a gente tiver um tempinho, a gente também traz aqui no canal. Valeu. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui, né, da parte de desenho técnico, né, parte de matemática. A gente vai falar aqui sobre elementos geométricos, né, que no caso, uma dúvida que o estudante teve, né, ele foi responder uma questão de uma seleção e acabou errando, né, porque ele ficou com dúvida em um ponto ali especificamente, que é esse aqui, que é a indicação de diagonal referente ali a polígonos regulares, né? Então, eu peguei aqui uma questão para a gente explicar essa questão ali
das diagonais, né? Então aqui a pergunta é, se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, então o número de diagonais desse polígono é... E aí eu vou abrir um parênteses aqui para a gente falar sobre essa questão da diagonal. Né? Exemplo, vamos supor aqui um quadrado, né, 4 lados. Quando a gente fala sobre diagonal, o fechamento é exatamente, né, de uma projeção de um vértice para o outro. Né? Ou seja, nesse caso aqui do quadrado, a gente está falando de duas diagonais. Né? Então, importante aí ficar atento com isso. Né? Exemplo, você pegar lá um pentágono. Né? Deixa eu fazer aqui o desenho. Ou seja, ele vai partir sempre desse ponto ali do vértice, né, em relação a outros vértices. Né? Então aqui a gente tem duas diagonais, né? Aqui tem uma terceira, aqui tem uma quarta diagonal e aqui uma quinta diagonal. Né? Então basicamente aí você fica com esses valores, né, no que diz respeito ali a diagonais. E assim sucessivamente. E aí no caso, aqui, né, nessa questão aqui, ó, se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, então o número de diagonais desse polígono é... Para resolver isso, tem uma fórmula bem simples. Né? Eu vou explicar aqui sobre a fórmula, mas a gente precisa saber a quantidade de lados desse polígono. E aí, no caso, para saber a quantidade de lados, basta a gente pegar 360 graus, né, e dividir pelo ângulo externo. Nesse caso, o ângulo externo é 18, né, é só pegar 360 e dividir por 18. Né? Nesse caso, aí, 360 dividido por 18 vai dar igual a 20. Ou seja, isso é um polígono com 20 lados. Né? Um polígono com 20 lados é chamado de icosaedro. Né? Icosaedro. Isso aí eu me lembro bem aí do ensino médio, esse nome estranho. Né? Então, icosaedro. Beleza. A gente precisa saber da quantidade de lados. Dito isso, aí entra a aplicação da fórmula. Né? A fórmula para saber a quantidade de diagonais. Né? Você vai ter a quantidade de diagonais vai ser igual. Né? Passar aqui um traço. Você vai ter o número de lados, no caso aqui chamado de n, multiplicado por n menos 3, dividido por 2. Dividido por 2. Né? Ou seja, aqui tem as alternativas, vamos verificar qual que vai bater aqui. Então, substituindo n por 20, né? No caso a quantidade de lados, vou colocar já aqui, a gente vai ter 20, multiplicado por, abre parênteses, 20 menos 3, dividido por 2. Dividido por 2. Então, basicamente, o que é que vai acontecer? 20 menos 3 vai dar 17. Vou fazer aqui na calculadora. 17 multiplicado por 20 vai dar 340. E 340 dividido por 2 vai dar 170. Então, no caso aqui, a resposta correta é a alternativa B. Então, é só ficar atento aqui nessa fórmula da diagonal, onde o n representa os lados. E aí, no caso, você tendo o ângulo externo, é só pegar 360 e dividir pelo ângulo externo, que você vai saber a quantidade de lados ali do objeto. Sabendo a quantidade de lados, é só aplicar aqui na fórmula da diagonal, que você vai saber a quantidade de diagonais que o elemento ali forma, tá bom? Então é isso, valeu!